Fala pessoal, estamos aqui de volta. Agora eu vou falar com vocês sobre Direct. Eu falei um pouquinho na nossa segunda aula, quando eu falei sobre produção de conteúdo, mas agora eu quero fazer algo diferente. Eu quero focar em Direct. E eu quero focar em Direct porque, na minha humilde opinião, dá para você pagar suas contas e viver a sua vida basicamente produzindo conteúdo e mandando Direct para quem interagir com a sua página. Numa engrenagem, no motor perpétuo. Essa era a palavra que eu estava tentando encontrar lá na aula número 2 de conteúdo, a criação de um motor perpétuo. Eu gero conteúdo, as pessoas interagem, talvez elas comentem no feed, talvez elas me mandem interações no direct, talvez elas já me marquem, e aí a cada ação eu sou obrigado, porque esse é o seu trabalho, da mesma forma, desculpa a extensão do exemplo, não é? Mas da mesma forma que um policial é chamado a agir quando ele encontra algum crime, um produtor de conteúdo é chamado a interagir com a audiência cada vez que ele encontra uma interação. O lead interage, você responde. É sempre assim. Esse é o seu trabalho. O seu trabalho não é postar conteúdo. Presta atenção. Isso vai ajudar muito na sua mentalidade. O seu trabalho não é postar conteúdo. Postar conteúdo é sua obrigação. O seu trabalho é interagir com todas as pessoas que interagirem com você. Vamos lá? Diretor, joga aqui o primeiro slide que a gente já vai poder falar. Começar sobre os princípios, né? Eu vou passando ou você passa aí? Deixa eu ver se vai funcionar de longe. Vamos lá. Vocês me ouviram já falando isso muitas vezes. Vocês já leram nos meus stories. Eu estive dando uma palestra agora no evento do Tesman, falei bastante sobre isso. Talvez na aula 130 eu fale sobre isso também, não me recordo, mas esse espírito geral de o dinheiro está no direct, ele acompanha não só eu como professor, mas também muitos e muitos professores que dão aula aqui no Novo Mercado. Porque eu acredito, de fato, que a forma mais rápida que existe de converter um lead em cliente é falando com ele um a um no direct. Vamos dizer aqui que exista uma jornada. Pode vir aqui para o quadro, diretor? Digamos que exista uma jornada. O que é uma jornada natural? O lead chegou ao seu perfil. Chegou ao perfil. Ele vai olhar sua bio, olhar direct, olhar feed, e ele pode ir embora ou continuar. Se for continuar, talvez ele repita esse padrão inteiro. Repetição número 1. Eu vou chamar isso de R1. No outro dia, R2. No outro dia, R3. Se esse cara tiver há 3 dias com você, e você vai lá por algum motivo e você cria um evento, você cria uma live, talvez esse cara não se inscreva. Digamos que a ação é ainda mais... É uma ação que pede ainda mais comprometimento, né? Digamos que você esteja... Você já abra aqui um carrinho de 497. Vocês conseguem entender que para que esse cliente compre em apenas 3 dias no meu perfil algo que eu acabei de colocar 497, é preciso que ele esteja realmente pronto? Esse cara acabou de me conhecer. Ou mais, digamos que eu tenha aberto um carrinho de 6 pau. Que seja o carrinho de copy. Esse cara tá há 3 dias comigo, ele tá vendo os meus stories há 3 dias, ele acabou de me encontrar, ele ainda não está inserido na minha dinâmica de produção de conteúdo, talvez ele tenha entrado lá no site do Novo Mercado, e aí o site do Novo Mercado, ele age como inimigo desse meu carrinho. Quem aqui sabe por quê? Tá atualizando o chat? Já acho que não de novo, né? Tá? Então beleza. Por que age? Porque para um lead pouco qualificado, R$ 79,90 por mês versus R$ 6.000 no ticket, 500 aulas desse lado, dezenas de professores, mercado de trabalho, e aqui é 6.000 por copy, ele nem sabe o que é copy direito. Então, assim,
esse cara não está pronto para comprar. O que vai comprar, o que vai preparar esse cara? Vamos substituir essa letra D aqui de dia. Eu falei R, mas vamos falar de D. Vamos substituir essa letra D por S de semana, ou talvez por M de mês. O Vinícius está falando, tem que estar muito pronto para fazer uma compra de 6K. Exatamente, Vinícius. Mas vamos imaginar que esse cenário aqui mudou. Eu vou deixar escrito, porque eu não quero apagar, porque ficou legalzinho. Vamos imaginar que esse perfil mudou. Vamos imaginar que esse cliente ele está a M1 comigo, M2 comigo, M3 comigo, M4 comigo, M agora de mês. Esse cliente estando há 4 meses comigo, o que significa, primeiro, que ele gostou do meu conteúdo. Porque ninguém fica meses seguindo alguém se não gostar do conteúdo. Segundo, ele está se acostumando, pouco a pouco, com a minha comunicação. Esse cara no mês 4, esse cara já ri das minhas piadas. Esse cara já entende as indiretas que eu dou. Esse cara sabe que quando eu posto o Batman ali batendo na mulher, eu tô contando uma piada, eu não tô incentivando violência doméstica. Esse cara sabe que quando eu posto aquele vídeo que eu tô rodando assim e as coisas estão acontecendo, ele sabe de onde veio. Ele sabe quando eu criei. Ele lembra daquele vídeo quando eu criei. Ele sabe que é uma piada requentada e ela é engraçada justamente porque é requentada. Ele conhece as 2 fases do Charles Wikipedia, pra quem não... Aí já são os nerds dos stories mesmo, né? Eu tenho o Charles aqui e eu tenho o Charles meio que em contraste grandão. Isso daqui é quando eu vou fazer uma piada muito besta e aqui é besta pra caramba. Ele conhece essas coisas. E ele se familiariza. Ele conhece meus filhos, minha esposa, ele conhece meus valores, ele vê... Ele já teve tempo, presta atenção, ele teve 4 meses de depoimentos expostos. Ele passou 4 meses lendo depoimentos de pessoas. Eu aposto que esse cara aqui, se ele já estava decidido mesmo, no M1 ou no M2, esse cara já comprou o novo mercado. E é por isso que ele custa barato. Olha o que o Danilo falou. Eu demorei mais para comprar o Cabeça de Milionário do que a formação em copy. Tinha acabado de conhecer o Ícaro. Então, assim, esse cara, em algum momento, ele já comprou o novo mercado. Ia lá no novo mercado. Agora ele tem 2 linhas de relacionamento. Esse cara tem o perfil do Ícaro no Instagram. E esse cara tem o novo mercado. Esse cara tá fazendo M1, M2, M3 com o Ícaro. E agora ele começou o M1 com o Ícaro lá no novo mercado. Ele tem 1 mês de aluno. Tem gente que tem A2, A3, o cara tem 3 anos comigo no novo mercado. 4 anos comigo no Instagram. Quanto mais o tempo passa, mais esse cara vai se qualificando. É nessa hora que nós chegamos à conclusão que converter um seguidor em cliente demanda muito tempo. Demanda muito tempo, muito trabalho, muito conteúdo reproduzido, muita repetição. Vocês veem que eu tô sempre falando sobre as mesmas coisas, a eterna 4ª série. Eterna 4ª série significa isso. Agora, existe uma incubadora, não é? Existe uma forma de acelerar esse processo de maturidade, que é quando você simplesmente aparece, interrompe esse monólogo. Esse é o cliente sozinho. É ele com ele mesmo. É ele tentando descobrir se um dia ele precisa de mim. Quando eu interrompo isso, e lá no D1, por isso que eu deixei aqui, ó. Lá no D1, eu abro um direct com esse cara. Aqui eu tô acelerando o tempo. Eu tô entrando numa máquina do tempo. Porque como um bom vendedor, eu estou abordando o cliente e perguntando, cara, o que você precisa? O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Quais são os seus problemas? E aí existem diversos elementos que envolvem essa aceleração do desejo de compra do cliente, né? O primeiro ele sente que você está dando atenção a ele, ele sente que ele está sendo atendido individualmente. Cacete, isso faz muita diferença. O dono da página está vindo aqui falar comigo. Segundo ponto, você consegue atendê-lo exatamente naquilo que você quer. Naquilo que ele quer, melhor dizendo.
Terceiro ponto e o mais importante, presta atenção. Quando um cliente chega até a sua página, não importa o que você faça, ele chega com diversas objeções. Quais são as objeções que um cliente que chega até a página do Ícaro ele tem? Vamos lá, algumas. Vou citar algumas, existem muitas outras. Isso é pirâmide? Esse cara é de verdade? Ou é um golpista? Ele fez faculdade? Quanto dinheiro ele tem? Quantos alunos ele tem? A escola dele é confiável? Ele tem reclamações no Reclame Aqui? Ele é bom? Tecnicamente falando, ele é bom? Ele tem a validação dos pares, não é? As pessoas do mercado conhecem ele, quem ele é. O método dele funciona. Então tudo isso existe quando o cliente entra. E eu vou te dizer, existem muito mais. Muito mais objeções existem. Eu tô pegando as mais comuns, né? Mas existem objeções muito maiores. Aliás, maiores não. Existem muito mais objeções do que eu posso colocar. Quando eu vou postando conteúdo, o tempo todo, conteúdo, digamos que esse cara tem essa quantidade toda de objeções. Se eu quebrar metade das objeções, ele compra alguma coisa barata minha. Se eu quebrar 80% das objeções, esse cara compra alguma coisa cara minha. Se eu quebrar 100% das objeções de um lead e ele tiver dinheiro, ele compra qualquer coisa minha. Então presta atenção, se eu quebrar metade das objeções, ele compra uma coisa barata minha. Se eu quebrar 70%, 80% das objeções, ele compra uma coisa cara minha. Se eu quebrar todas as objeções e ele tiver dinheiro, ele compra qualquer coisa que eu vendo. E é por isso que os melhores influenciadores... Caramba, parece que eu sou um boneco, né? Que eu não tenho corpo. A tela tá escura. E é por isso que os melhores influenciadores eles conseguem vender tudo. Quando eu vou produzindo conteúdo, pouco a pouco eu vou quebrando essas objeções. Por exemplo, quando eu posto depoimentos de pessoas que dizem: eu entrei no mercado de trabalho, ele mudou a minha vida, agora eu tô ganhando 6 mil reais por mês. O método funciona? Quebrei. Ele tem... O que mais? É confiável? Quebrei. É bom, tecnicamente? Quebrei. Aí quando aparece o novo mercado, tem mais de 40 mil alunos, ele tá há anos aqui, e cara, tem pessoas como o Pedro Sobral, a Betina, e tantas pessoas referenciando o Ladeira, olha os professores que nós temos, o Coutinho. Isso é pirâmide? Quebrei. É de verdade? Quebrei. Esse cara tem dinheiro? Talvez. Aí esse cara vê a casa que eu vivo, esse cara faz as contas, 40 mil vezes 79,90, vai lá na calculadora, 79,90 vezes 40 mil, esse cara tem dinheiro. Quem ele é, agora ele sabe o que eu fiz. Faz faculdade? Talvez já não importe tanto, mas não quebrei ainda. E aí, quantos alunos ele tem? Ele descobriu. Tem reclamações no Reclame Aqui? Isso ele vê sozinho. Pouco a pouco eu vou quebrando. Só que demora meses para isso daqui acontecer. Quando eu vou pro direct, isso acontece em um dia. Então, quando isso acontece em um dia, é da seguinte forma. O cara foi lá, ele interagiu, ele curtiu um post meu, ele comentou um post meu lá no feed, e aí eu abro uma conversa com ele no direct. Fala: Carlos, tudo bem? Cara, muito legal que você comentou ali, hein? Eu dei uma lida no seu comentário e, bicho, vou te falar uma coisa. Você tá coberto de razão. Eu posso te dizer outra coisa? Poucas pessoas são tão sensatas quanto você, cara. Na verdade, as pessoas estão sempre à procura de um atalho, as pessoas estão sempre à procura de um caminho das pedras. E quer saber? O que enriquece é o trabalho. Eu acredito em longo prazo. Nós temos a mesma filosofia de vida, nós encaramos a vida da mesma forma. Tô trabalhando aproximação, tô trabalhando rapport com esse cara. Tô mostrando pra ele que eu sou parecido com ele. E pessoas gostam de pessoas que se parecem com elas. Pessoas gostam de pessoas que se parecem com elas. E me diga uma coisa, Carlos, me fala um pouquinho da sua vida, cara. Você sabe que eu tenho aqui o Novo Mercado. Você trabalha pela internet? E agora é um trabalho de limpar. É um trabalho de retirar. Lembra quando eu digo que o bom copywriter, ele escreve muito bem,
mas o excelente copywriter, ele revisa muito bem, que escrever bem é um trabalho de revisão, de retirar, até que o texto não se pareça como uma muralha de tijolos, ele se pareça como uma persiana aberta. TPD1, TPD2, formação de copy, quantas vezes eu já usei esse exemplo. Então agora eu vou tirar. Então, Carlos, você sabe que eu tenho um novo mercado? E você, o que você tem? Você trabalha com a internet? Por que essa pergunta é importante para mim? Você trabalha com a internet? Lembre-se de pré-frame, lembre-se de você vende pelos ouvidos. Se o Carlos trabalha com a internet, a minha conversa ela é guiada de uma forma. Se ele diz que não, a minha conversa é guiada por uma outra forma. Se ele diz que sim, puta, legal, cara. E o que você faz? E o que você faz será imediatamente sucedido pelo qual é o seu principal problema hoje? Essa é a pergunta que mais gera conversão na internet. Essa é a pergunta mais importante para qualquer vendedor. Qual é o seu problema hoje, Carlos? Qual é o principal problema da sua empresa hoje? Qual é o seu principal problema hoje? Qual é o principal problema da sua família hoje, se você trabalha com gente, né? Qual é a principal ansiedade que te aflige? Qual é o seu principal problema hoje? Porque é aqui que ele vai te dizer o que ele faz, o tamanho da empresa dele, quais são as dificuldades, quais foram os funcionários ruins que ele teve, quais foram as contratações erradas, onde foi que ele teve prejuízo. Tudo que uma pessoa quer é isso. Qual é o seu problema? Qual é o seu principal problema hoje? E o cara vai poder falar, caramba, finalmente alguém quer ouvir. Agora, se o Carlos disse que ele não trabalha na internet, eu não acabo com qual é o seu principal problema hoje. Eu trabalho e você já pensou nisso? E aqui eu estou esperando duas respostas. Sim, já pensei. Não, nunca pensei. E se ele diz sim, a próxima pergunta que você vai fazer para ele é: você já pensou nisso? Você trabalha com a internet, Carlos? Não. E você já pensou nisso? Puta, já. E o que te impede? E o que te impede? Por que você não fez isso ainda? Ah, eu não fiz isso ainda? E aí começa. Você já pensou nisso? Não. Por quê? Só que esse trabalho de direct, ele está adiantando 1 mês, 2 meses, 3 meses de trabalho solitário do lead. Ali, sozinho, vendo direct, não vendo, pensando, enquanto seus concorrentes estão fazendo anúncios. O trabalho do direct, ele acelera meses em horas. Isso daqui, se você fizer bem feito, na boa, pessoal. Se vocês fizerem isso daqui bem feito, em 20 minutos, você chegou numa situação de compra. O que é uma situação de compra? Uma situação de compra é exatamente esse trajeto. Um breve elogio, depois o que você trabalha com a internet, o que você faz e qual é o seu principal problema hoje. A partir do momento que o seu cliente te disser o principal problema é esse, você já está numa situação de pré-venda. Até o momento do push, você entra numa situação de venda, que é quando você vai puxar esse cara pro WhatsApp, fazer uma oferta para ele, ou se você não quiser ser muito chato, invasivo, achar que o cliente está realmente pronto, quente, você vai mandar o checkout direto no direct. Se for um produto mais caro, manda sempre pro WhatsApp para ter o controle do cara lá. Às vezes ele não abre o Instagram diariamente. Esse trabalho do direct, ele acelera em muitos meses. A Isabela tá falando, trabalhei bem o direct essa semana e fechei minha primeira cliente de consultoria ontem, numa sexta-noite. Vocês vão perceber que quem faz muito direct fecha nos mais diversos momentos. É claro que existem momentos classicamente bons para se fechar direct, né? Segunda-feira de manhã. Todo mundo adora decidir coisas na segunda-feira, todo mundo adora decidir coisas no primeiro dia da semana, por mais que o primeiro seja domingo, né?
Mas você vai ver gente fechando sexta-feira de madrugada. Você vai ver gente fechando terça-feira, 5 horas da manhã. Você vai ver gente fechando domingo, 8 da noite. É um puto horário bom. Antigamente não era tão bom. Quando eu quero mandar mensagem pro meu médico, o Muzi que me atende, né? Imagina, o Muzi, ele é 4 milhões de seguidores, cara. E minha mensagem compete com a mensagem de todos os clientes que ele tem. E de todos os amigos que ele tem. E de todos os familiares que ele tem. Minha mensagem chega lá. No WhatsApp dele tá assim, respondo em até 48 horas ou até 24 horas, alguma coisa assim. Só que eu descobri que se eu mando as minhas mensagens enquanto ele está saindo da cirurgia e voltando para casa, ele tem uma chance muito maior dele responder. Então eu entro lá no WhatsApp, eu vejo que ele tá online, eu vou lá e mando. E aí, Paulo, tá tranquilo? Cara, tal coisa. E ele vai lá e responde rapidamente. Então existe sim também horários alternativos, onde as pessoas elas podem decidir com mais tranquilidade. E às vezes tem gente que fecha à noite mesmo. Eu mesmo compro muita coisa à noite. A minha última compra aconteceu essa semana, né? À noite. Eu vi um conjuntinho de faca que eu queria comprar, eu tava sem fazer nada, tava meio entediado assistindo um documentário, um videozão comprido, né, do YouTube. E aí eu falei, vou comprar isso aqui agora. Então, aconteceu à noite, que era quando ninguém tava mexendo o saco, as crianças não estavam gritando, eu tava sozinho. Então, o Direct tem essa função de acelerar. Volta para os slides para mim, diretor. Na última palestra que eu dei, no evento do Tesma, eu falei sobre tudo isso, né? Eu falei sobre a importância do Direct, a quantidade de dinheiro que existe lá. E eu falei, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tá cheio de clientes prontos para fazerem compras no Direct e não tá aproveitando isso. Quando eu tava acabando a palestra, veio um senhor até mim. E ele pegou o celular dele e falou, olha só, você tava me falando isso, eu abri meus directs e olha quantos clientes estavam pedindo orçamento para mim e eu nunca respondi esse pessoal. Caía tudo naquela pasta de spam, né? Eu olhei para aquele cara, eu não falei isso para ele, mas eu pensei, cara, você tem aí milhares e milhares de reais que estão no caixa eletrônico que você nunca tirou. Aquele conceito de que o dinheiro já tá no caixa eletrônico. Aquela frase do Jeff Walker de que quando você precisa de dinheiro, dispare um e-mail. Isso funciona, mas hoje eu reformularia essa frase para quando você precisa de dinheiro, vá pro Direct. O dinheiro tá lá, no Direct. Outra coisa, o Direct é um ambiente privado e não público. Se você começasse um relacionamento aberto ali no meio do perfil, dificilmente funcionaria, né? Agora o Direct é particular. O Direct é uma coisa que vai trabalhando você e ele. O Átila falou, eu nunca acredito nessas frases assim. Particularidade minha. E é verdade, Átila. É uma particularidade sua. Você sabe quantas vezes alguém conseguiu vender alguma coisa para minha esposa por Direct? Provavelmente zero. A minha esposa não responde Direct, o perfil tá fechado, ela não tem interesse, ela tá sempre com as crianças, dorme muito cedo, não tem tempo ocioso no celular, não gosta tanto assim de celular. Mas isso quer dizer que ela não compre? Não, ela tá agora, meus stories, quando eu acabar aqui eu vou postar, está agora numa loja comprando coisas. Ela só tem um comportamento diferente do comportamento do cliente padrão de internet. Mas não quer dizer que ela não gaste. Olha quantos objetos de decoração a minha esposa comprou nos últimos 12 meses. Dezenas e dezenas e dezenas de milhares de reais. Ela só tem um padrão de compra diferente. Talvez, Átila, você seja assim. Agora, o Átila tá falando frase de perfil que responde todos os directs. Eu não acho que você precisa pôr no teu perfil, não. Respondo todos os directs. Acho meio tosco isso. Até porque quando você responde, o cara fica surpreso, né? Agora, existem muitas e muitas pessoas que vão fechar muitas vendas no direct, né? Então esse é o conceito que eu quero trazer para vocês. O conceito de que o dinheiro está no direct. A cada direct, nós temos uma oportunidade nova de fechar negócio. Eu quero trazer eu só quero trazer uma informação aqui para vocês, que é a seguinte. Ícaro, se em cada direct nós temos uma oportunidade para fechar negócios, sim, pensando melhor agora, eu até reformularia isso aqui. Cada direct é uma oportunidade porta a porta para fechar um ou múltiplos negócios. Porque vocês vão perceber que os melhores clientes que vocês têm são os clientes que vocês já têm.
Desculpa, os melhores clientes que vocês terão são os clientes que você já tem. Por exemplo, eu vi várias pessoas aqui no chat dizendo assim, nossa, eu demorei meses para comprar. Caiu a conexão aqui, diretor, do tablet? Já dá uma olhada aqui. A caneta não precisa. Tem gente que... Eu li pessoas aqui no chat dizendo assim... eu demorei meses para comprar alguma coisa do Ícaro. Mas depois que eu comprei, eu vou comprando tudo. E hoje, até alguém postou ali, e agora é shut up and take my money. Isso prova que o melhor cliente é o que eu já tenho. O novo mercado, ele qualifica milhares e milhares de pessoas para comprarem meus próximos produtos. Então, o direct não é só uma oportunidade para fechar negócio. É uma oportunidade para fechar um ou múltiplos negócios. Porque vocês vão perceber, quando eu falar de incel dentro de direct, daqui a pouquinho, que os clientes que mais compram de você são geralmente os clientes que mais comprarão de você. E que toda vendedora de loja que trabalha em grupo de WhatsApp ou que trabalha em loja com porta aberta sabe que a maior parte do faturamento que ela tem numa loja vem das melhores clientes. Então tem aquelas clientes que compram 4 ou 5 mil e aí você fala, caramba, essa pessoa comprou 4 ou 5 mil. De repente ela volta mês que vem e compra mais 3 mil. Então o direct é uma porta para ser acessada. Imagina o direct como um caixa eletrônico. Se você apertar os botões corretos, ele vai te cuspir dinheiro. Só que é muito melhor que um caixa eletrônico, porque o dinheiro não sai da sua conta, sai da conta de outra pessoa e entra na sua. O que significa você vender pelos ouvidos? Eu trouxe esse conceito e trouxe em vários. Eu estou gravando outros cursos onde eu também falo que você vende pelos ouvidos, né? Em nenhum lugar você vende mais pelos ouvidos do que no direct. Presta atenção. O direct é basicamente e praticamente um jogo de vender pelos ouvidos. Você chega no Carlos e quer descobrir se ele trabalha com a internet. Depois de um elogio, depois de um cumprimento. E depois você quer saber o que ele faz. E você quer saber quais são os objetivos dele. E se o ano anda bem ou não anda bem para ele. Se o ano anda bom ou não anda bom para ele. Quais são os principais desafios, as principais dores, qual é o principal problema dele hoje. O Carlos está vendendo para você. Você está só ouvindo. Ouvindo e construindo a tese. Ouvindo e construindo a tese. Então, em nenhum lugar você vende melhor pelos ouvidos do que no direct. Direct e caixinha, você vende muito pelos ouvidos. E aí, é claro que quando eu faço esse caminho, e vocês veem que eu faço essas conversas imaginárias o tempo todo, né? Oi, Carlos, tudo bem? Cara, legal que você comentou. Sua opinião é muito importante, eu concordo muito com ela. A gente pensa da mesma forma. Puta, cara, então a maioria das pessoas não pensam dessa forma. É um nós contra eles que já está inserido. É a identificação, é o gatilho da identificação. Tudo acontece numa frase só. Mas vocês vão falar assim, caramba, Ícaro, mas você já faz isso tão bem porque você faz demais. E depois eu vou comentar uma coisa aqui que eu vi no chat agora. Mas eu não tenho tanta prática. É por isso que eu coloquei uma sequenciazinha bem aberta, bem genérica, mas que funciona. E funciona com um percentual muito grande de acertos. Eu chamo de a poderosa sequência, né? Mas antes eu queria só anotar aqui, comentar aqui um comentário que chegou do Marcos, porque senão o chat vai sumir. Marcos Lins escreveu: acabei de receber uma interação no Insta perguntando com que você trabalha? Depois de um story que eu fiz falando de treinamento que eu tô fazendo hoje. Se fosse você, Marcos, vamos prestar atenção. Imaginem que vocês estejam numa academia de jiu-jitsu, por exemplo. E aí um faixa branca, um aluno pagante, ele comete um erro. Vamos sair do jiu-jitsu, vamos para Smart Fit. Talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Digamos que vocês entrem na Smart Fit e tem um aluno pagante fazendo um exercício todo errado. O cara tá fazendo um desenvolvimento de ombro todo errado. Tudo bem. Acontece. O melhor que poderia acontecer era um professor da Smart Fit chegar nele e falar: meu amigo, você vai se machucar se fizer isso, deixa eu te ajudar aqui. Agora, e se você entrasse na mesma Smart Fit, contratasse um personal e o personal te desse um exercício errado? É muito pior. Porque ele é pago para isso e ele tem obrigação social de saber
os exercícios que ele tá passando para você, não é? Isso que o Marcos falou, de receber essa mensagem, com que você trabalha, não é um problema. Porque é o seu cliente, seu futuro cliente que está mandando. E o futuro cliente, ele não tem que saber copywriting, ele não tem que saber abordagem, esse processo de abordagem. Ele só vai mandar do jeito dele mesmo, até tudo escrito errado, mesmo. Com que você trabalha? Agora, você, Marcos, nunca pode fazer isso. Você nunca pode ver um cliente e a sua primeira mensagem ser uma mensagem assim. E aí, você trabalha com o quê? Eu sei que você não fez, mas eu só quero deixar claro isso aqui. A abordagem deve ser amigável, ela deve ter um primeiro rodeio, um cumprimento, como se você estivesse encontrando essa pessoa num casamento. Se você senta, sabe no casamento, quando eles montam aquelas mesas que misturam as pessoas, você não pode virar para a pessoa que está do lado e imediatamente já falar. E aí, você trabalha com o quê? Na verdade, você se apresenta. Opa, tudo bem? Você conhece os noivos de onde? Pois é, cara, eu sou amigo de infância dele. E aí, tá legal, né, o casamento? Me diz uma coisa, Cláudio. Cara, você faz o que da sua vida? Houve uma apresentação social anterior, né? E dependendo da região do país que você esteja, essa pergunta soa melhor e soa pior. Se você estiver aqui em São Paulo, cara, acredite, no Sudeste e no Sul, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, talvez até as cidades menores, cara, é muito rápida a transição de opa, tudo bem? E aí, você trabalha com o quê? É muito maluco isso, né? Agora, Rio de Janeiro, Nordeste, Minas, de Minas pra cima, né? Minas até pode ter, Minas até tem isso. Mas assim, cara, pra cima, da Bahia pra cima, e com exceção do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro deveria estar na Bahia, na verdade, né? O Rio de Janeiro não deveria estar ali no Sudeste, né? Soa muito mal uma aceleração tão rápida assim. Você chegar numa festa cheia de carioca, 7 horas da noite, de sábado, e fizer uma transição dessa de como é teu nome? Roberto. E aí, você trabalha com o quê? Puta, os caras já falam, meu, cala a boca, né? Não vem vender Rinodê aqui. Os caras já te dão uma, e aí todo mundo já começa a rir, e aí você perdeu qualquer chance de fechamento. Então você tem que entender as particularidades de cada lugar que você tá, né? E quando você faz essa sequência, é importante que você seja amigável. No direct, isso é muito mais fácil. Você não tá olhando para a cara da pessoa, você não tá olhando nos olhos dela, não tem aquele ambiente social que as pessoas vão julgar se você tá tentando prospectar alguém num casamento ou não. A sua mulher não vai virar os olhos e falar, ixi, Ícaro, lá vai você de novo fazer mais uma venda no casamento. É muito maluco, né? E aí já tem várias pessoas falando, é verdade, eu moro aqui assim mesmo na Bahia. E aí alguém embaixo coloca, eu moro na Bahia e sou carioca. E é exatamente assim. Se o cara mora na Bahia e é carioca, você nunca vai poder falar de trabalho com ele. Nunca. A vida toda. E aí a Camila fala, em São Paulo ninguém quer perder tempo, sem enrolação mesmo. E cada um vai ser, O bom vendedor, ele tem que entender de gente. Todo tipo de gente. Cara, você está dizendo que não tem pessoas objetivas? É claro que a gente não pode falar isso de todo mundo, mas o espírito geral do local. O espírito geral do local. Eu sempre converso que a coisa mais difícil que eu vejo aqui em São Paulo, porque eu não sou daqui de São Paulo, é como as pessoas têm dificuldade de, depois das 5 horas, 6 horas, de virarem a chavinha e parar de falar de trabalho. Então você vê grupos de amigos, quando eles saem do trabalho para fazer happy hour, no happy hour eles continuam falando de trabalho. E como eu, um nordestino, enxerguei no Rio de Janeiro o completo oposto. No Rio de Janeiro é criminoso você falar de trabalho no happy hour. No happy hour o cara quer falar sobre tudo, menos trabalho. Então é claro que um vendedor, ele vai entender quando ele estiver numa mesa de um jeito, quando ele estiver numa mesa de outro. Quer dizer que não existem mesas que falam de trabalho no Rio? Não, claro que existe. Agora, existe workaholic em qualquer lugar do mundo. Agora, você tem que entender o espírito geral do local. Agora, diretor, nós temos uma pequena dificuldade aqui. Está muito pequeno, eu não estou conseguindo ler para escrever para o pessoal qual é essa sequência que eu coloquei. Apresentação, pré-framing, tem um cliente como você, olhe os resultados que tivemos, acho que posso ajudar você, e aí a última eu não consigo, podemos marcar uma... Tá, ok. Vamos lá, qual é essa sequência? Vamos lá.
ela começa com a apresentação. Qual que é a próxima, diretor? Faz o seguinte, deixa na tela, eu vou escrevendo tudo, aí você põe o quadro no final. Apresentação. Pré-frame. Temos um cliente como você. Eu sei que vocês estão lendo, mas é que depois eu consigo anotar mais bonitinho aqui. Olha os resultados que tivemos. Número 5. Acho que posso ajudar você. O 6. Call. Ok. Agora pode jogar no quadro branco, diretor? Vocês vão perceber que isso daqui é uma receitinha de bolo. E que isso daqui funciona o tempo todo. O que é apresentação? Cara, muito legal, elogio. Elogio ao comentário. A marcação ou a interação. Ícaro, como eu elogio a interação? A pessoa mandou só um emoji com 2 olhinhos de coração. Como é que eu elogio isso? Na verdade, você elogia a participação da pessoa. Quando você elogia o comentário, você elogia de fato o comentário. Cara, muito legal sua opinião, temos opiniões parecidas, aquela questão da aproximação. Quando a pessoa te marca, cara, muito obrigado por me marcar, pela confiança, por compartilhar parte da minha mensagem, isso é muito importante para mim, isso me ajuda e eu agradeço bastante. Quando a pessoa faz só uma interação, você elogia a intenção. Você elogia o ato dela ter interagido. Olha só, fulano, eu vi que você interagiu comigo, cara, muito legal que você está acompanhando o meu conteúdo. Você está gostando do conteúdo? O que você está achando do conteúdo? Como é que eu posso preparar algo melhor para você? Então, sempre fazer essa apresentação, né? O que é o pré-frame? O pré-frame é quando você já está criando agora. No passo número 2, você começa a preparar a venda, que vai acontecer só lá no número 6. Mas a venda começa a ser preparada logo depois da apresentação. O que é o pré-frame? Eu vi que você trabalha com o mercado de TI. Quais são as suas dificuldades hoje? Eu vi que, seguido de, qual o seu principal desafio hoje? Ou eu quero entender mais. E ele vai responder. E não importa o que ele responda, a principal dificuldade dele é conseguir ter mais seguidores. O principal dificuldade dele é conseguir transformar seguidor em cliente. É aumentar o ticket de venda de cada cliente. O Azi, eu vou chamar de Azi aqui, porque não dá para ler o seu nome. O Azi pergunta, serve para like? Cara, eu acho muito forçado você perseguir alguém porque ele curtiu. Até porque curtida é difícil, cara. Nem sei se você consegue ver todo mundo que curtiu o seu post hoje em dia, nas versões de hoje em dia. Mas assim, eu acho meio forçado seguir quem só dá um like, assim. Eu pediria qualquer interação acima de um like. E aí você tem um portfólio. Lembra quando eu falei que você tem que ter um portfóliozinho de depoimentos? Você tem que ter um portfóliozinho de depoimentos de vários tipos de clientes. Então você tem um portfólio ali. E se ele te falar, qual é o seu principal problema? Se ele te falar vender mais, se ele te falar mais seguidores, se ele te falar mais... Enfim, eu preciso de tráfego. É importante que a resposta seja sempre, cara, nós temos um cliente como você. Quando você pega o nós temos um cliente como você conta a história desse cliente. É importante. Inclusive se tiver depoimento desse cliente. Aí é melhor ainda. E esses depoimentos podem ser utilizados várias e várias vezes no direct, porque como o direct é um ambiente privado, ninguém vai perceber que é uma reutilização disso. Até porque utilizar um cliente
satisfeito como portfólio e reutilizá-lo várias vezes não é um problema nenhum. Aqui você tem que apresentar os resultados. Não basta dizer que você tem clientes parecidos com o cara, né? Você tem que mostrar quais são os resultados. E esse é o ponto mais importante. Para mim, esse é o ponto mais importante. Ah, Ícaro, o ponto mais importante não é o CTA? Não é a call? Não, cara, porque só haverá call se você for bem nesse ponto. Cara, eu acho que eu posso te ajudar. Você tem que soar amigável, você tem que tentar não soar como um vendedor até agora, e você tem que passar o espírito genuíno de desejo de ajuda para esse cara. Você tem que se interessar pela história dele. Você tem que ouvi-lo com atenção. Você tem que demonstrar interesse. Você tem que mostrar os depoimentos, não como um vendedor automatizado. Tipo, tô fazendo isso com 6 pessoas ao mesmo tempo, que se dane. A Isabel tá falando, e quem está começando agora ainda não tem depoimentos de clientes? A primeira coisa é conseguir depoimentos de clientes. E aí você pode fazer alguns trabalhos de graça para conseguir esses depoimentos. Eu acho que esse é o caminho mais curto para conseguir os próximos. Entendeu? Se você nunca teve nenhum cliente na vida, porra, é difícil prospectar assim. Porque a primeira pergunta do cara vai ser, mas você tem experiência nisso? Não, você é o primeiro que eu estou tentando hoje nesse direct. É difícil, né? É difícil. Nenhum cliente. Entra lá no mercado de trabalho, pega 3 trabalhos e fala assim, eu faço de graça. Pronto, resolveu, já tem cliente, entendeu? E quando você chega nesse ponto, você tem que chegar amigável, não soando como um vendedor. E aí você faz a transição da call. O que é a call? Qual é o espírito da call? Por que você vai pedir uma conversa com ele? Porque marketing é transformar segundos em minutos. Agora você transformou um depoimento, uma interação, você transformou uma resposta, um comentário num feed, numa call de 15 minutos. O que a call de 15 minutos é? Ela é o ambiente ideal para você, antes da call, selecionar 3 exemplos de clientes como aquele que deram certo. Mostrar quais foram as transformações. Isso é tudo muito rápido. Você vai mostrar esses 3 clientes em 3 minutos. Você vai mostrar a transformação em 3 minutos. E aí, rapidamente, você vai falar. Podemos fazer um grande trabalho. E a partir daqui, esses últimos 10 minutos, 9, 10 minutos que seguem, é só CTA. Você não vai mandar proposta depois, você não vai, depois nos falamos sobre preço, você vai chegar com uma proposta fechada para ele e falar, cara, vamos seguir. Vamos seguir. O Atila falou, Ícaro, call pelo WhatsApp, acha legal? Ou melhor, alguma ferramenta de Zoom ou Meeting? Eu me preocupo muito, Atila, com o espírito do cliente no momento. Qual é o espírito do cliente quando você pede uma livezinha pelo WhatsApp? Meio de descontração. Quando você marca um horário, dispara um invite, abre o Zoom, tem como compartilhar uma tela, esse cara tá sentado no computador, é importante pra caramba. O Grant Cardone, que é um vendedor que eu li bastante, né? Eu gosto muito do conteúdo dele. Gostava até mais, assim, agora ele ficou meio zoadão. O Grant, ele fala, nunca esteja de pé. Ele fala que o vendedor nunca pode estar de pé, de braço cruzado, olhando pro cara. Aqui, com a mão no bolso, tipo, foda-se, vamos lá, vamos tentar fechar isso daqui. Se o cliente tá sentado e você está sentado. O cliente tá desse jeito, você tá desse jeito. O cliente tá desse jeito, você tá desse jeito. O cliente tá pra cima de você, você tá pra cima do cara. O cliente tá pra trás de você, você tá atrás do cara. O cliente relaxa, você relaxa. O cliente se fecha, você se fecha. Depois que você se fecha, você se abre. Você vai jogando. Qual é a equivalência do mundo digital? É da forma que você está abordando ele. Cara, a coisa que eu mais quero na hora de fechar um cliente é que esse cliente esteja sentado no escritório dele ou no quarto dele. Porque imagina fazer um pitch para minha esposa enquanto ela dá banho nas crianças. Não tem chance nenhuma. Ela nem vai prestar atenção no que você está falando. Então, você faz ele sentar, pede 15 minutos dele.
deixa ele abrir a plataforma, faz a call e faz o fechamento. Pode voltar aqui para os slides, diretor. O que eu quero falar? Tem mais algum slide aqui depois? O incel e o resumo. Vamos lá. O que eu quero dizer com a utilização ativa do direct? Existe alguma hora em que você ativamente inaugura uma conversa com alguém? Pode ser. Talvez, depois de um tempo, você esteja tão confortável com esse processo de fechamento, que você até se sinta confortável em falar, cara, essa menina acabou de me seguir, eu vou mandar um direct pra ela. Eu vou mandar um direct porque eu vou fechar com ela. Eu trabalho com estética, eu trabalho com harmonização, eu quero algo bem óbvio. Eu sou cabeleireira, tem aquele nome, triconou alguma coisa, né? Aquelas mulheres que trabalham tratando cabelo, né? Eu trabalho com estética, trabalho com cabelo, e essa moça, ela tem um cabelo lindo, e eu vejo que ela poderia ser muito minha cliente, ela mora aqui perto, eu vou entrar num direct e já fechar com ela. É uma utilização ativa do direct. É possível? É possível. Se você está confiante, é possível. Mas nunca comece vendendo. Você começa com um oi, tudo bem. Tricologista, se alguém puder me explicar o que é que faz uma tricologista, eu não sei. Eu só sei que é alguma coisa referente a cabelo. Se alguém puder escrever aqui no chat. Então, você sempre começa como uma amiga. Cuida do couro cabeludo. Ela faz o quê? Cuida do couro cabeludo. Cuida do couro cabeludo. Quem respondeu isso? Maria. É lógico que o diretor não saberia o que ela faz. Uma tricologista. Cuida do couro cabeludo. Não sei o que você tem que cuidar no seu couro cabeludo, não tenho a menor ideia, mas deve ser passar shampoo. É o estudo do pelo, estão dizendo aqui. Pois é, tratamento capilar. Cuida da saúde do couro cabeludo. O Marcelo falou tricô. Eu também acharia que era tricô. É uma área da dermatologia. Então cuida da pele mesmo do couro, né? Então é o seguinte. Você vai começar da maneira mais amigável possível. Oi, Fernanda, tudo bem? Eu vi que você acabou de me seguir, muito legal. Olha, eu tenho 2 destaques aqui que talvez te interessem, se você quiser dar uma olhada. Você tem um cabelo lindo, viu? E eu acho que você conseguiria... eu acho que você gostaria dos destaques que eu tenho para te passar. E acabou. É uma venda em 2 passos. Primeiro aparece a amiga, que oferece conteúdo de graça. O que eu mais gosto de receber no meu direct, quando alguém vira e fala assim, como é que eu faço dinheiro pela internet? E, puta, era uma resposta terrível de responder, né? É uma pergunta muito horrível de se responder. É uma pergunta muito aberta, muito genérica, é uma merda. Eu vou ter que voltar para um assunto tão topo de funil que vai enfadar as pessoas que já me seguem, já sabem do que eu faço, o que eu fiz. Eu liberei a aula 130 e eu falo, assista essa aula. Agora eu tenho 1h30 com essa pessoa num vídeo que já foi feito, gravado, para qualificar essa pessoa. Se ela não comprar, tudo bem, mas ela volta já sabendo o que eu faço e quais são as possibilidades do que eu faço, né? A utilização ativa do direct sempre, mas só se você tiver muita confiança, já souber virar muito bem no modo mais tradicional, menos agressivo, e sempre em 2 etapas. Primeiro vem um amigo e depois o amigo volta e fala, você gostou do conteúdo? Olha só que legal. E deixa eu te falar, você conhece o meu serviço? Você sabia que eu tô aqui pertinho de você? E aí você faz o seu pitch normal. O incel oferecido através do direct. Pessoal, muitas vezes, nós temos os nossos seguidores que são mais qualificados, né? É aquele pessoal que você já decorou a fotinho do Instagram, sabe? Você sempre responde a pessoa, você decorou a fotinho dele. Quando você vai fazer um lançamento, um desafio, você pode usar o direct para distribuir esse conteúdo. Então você tem lá 20, 30, 40, 50 pessoas que você fala sempre. Quando você for começar a semana, você pode dar uma spamadinha no direct. Pode chegar e falar, oi Pedro, tudo bem? Cara, só quero te falar uma coisa, eu vejo que você acompanha sempre o que eu produzo. Cara, semana que vem a gente vai começar a semana do copywriting, viu? Se você tiver interesse, ó, tá aqui. Entra nesse link e se inscreve. O percentual de conversão dessas mensagens por direct, elas aumentam muito, porque essa pessoa já está acostumada a interagir com você.
Então é um amigo voltando para dar uma notícia de algo de graça. O que você nunca deve fazer. Oi, Pedro, tudo bem? Cara, eu acabei de abrir carrinho aqui nesse produto. Ó, se você quiser comprar, tá aqui, hein? Tá na mão, hein? Compra aí, obrigado. Você sempre oferece o conteúdo. Nunca a venda. E por fim, eu preparei aqui um slide com todos os resuminhos, né? Na verdade, o designer preparou, né? Só para vocês lembrarem de tudo que nós falamos nesses... Quanto tempo tem de aula, diretor? 50 minutinhos? 1h10. O conceito, nós falamos nessa 1 horinha de aula, o conceito de que o dinheiro está no direct, cada direct é uma oportunidade porta a porta para fechar negócio, você vende pelos ouvidos, tem a sequenciazinha ali, que é a apresentação, pré-frame, tem um cliente como você, olha os resultados que tivemos, acho que posso ajudar você, podemos marcar uma call sem compromisso no WhatsApp, a utilização ativa do direct, só quando estiver muito confiante e sempre em 2 etapas como um amigo, e por fim, o incel oferecido através do direct apenas para aqueles que têm uma proximidade com você. Não faça isso com quem não tiver proximidade, porque senão você vai ser o vendedor chato, spamador chato, e você vai acabar podendo até ser punido ou denunciado dentro da própria plataforma. Maravilha? Pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre direct. É claro, existe muito mais a ser dito, mas nós estamos limitados a 1 horinha de aula. Passei um pouquinho aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. E agora nós vamos para o nosso painel. Vai dar 10 minutinhos de descanso aí, diretor, é isso? 10 minutinhos para vocês tomarem água, irem ao banheiro e nós voltamos com o nosso painel de professores. E aí vocês vão ter a chance de discutir conosco, tirar as dúvidas conosco. Será uma maravilha. Beleza? Vamos lá.